Em realidade, eu passei por uma fase muito difícil da vida, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista físico, aquilo que se chama de síndrome do burnout, uma estafa total, e comecei a ter uma série de problemas, né? Então, a minha pressão arterial estava 18 por 15, o colesterol alto, triglicérides alto, a próstata grande, então gordura no fígado, gordura no pâncreas. Aí foi ao médico que me deu uma série de medicamentos para baixar o colesterol, né? Aquele protocolo geral. Aí comecei a ter problemas de estômago, aí entrei no omeprazol, aí comecei a entrar em quadros de depressão, aí vai para o psiquiatra, mandou eu tomar antidepressivos, aí eu comecei a ter alucinações. E sabe, Fernanda, chegou um determinado momento que eu comecei a falar assim, olha, não existe mais escapatória, a não ser pular fora da ponte e da vida. Era a única coisa que eu via. E de repente, né, eu comecei a entender, encontrei na internet, através do Dr. Lair, a explicação que se você modificar a sua alimentação, você vai modificar o seu metabolismo cerebral. E eu achei muito interessante, mas eu parei para analisar. Bom, se nós temos uma série de substâncias químicas, e essas substâncias químicas, para que elas sejam formadas, elas precisam de precursores, e esses precursores eles têm que ser ingeridos, eles têm que ser absorvidos, têm que ser transportados e têm que ser utilizados pelos neurônios. Por que eu estou tomando um antidepressivo que está só trabalhando lá na minha célula nervosa? Será que eu não tenho que tomar cuidado com aquilo que eu estou ingerindo? Então, a partir disso, eu comecei a mudar as coisas gradativamente. Então, comecei a tomar mais cuidado com o sal que eu estava utilizando, comecei a tomar mais cuidado com o óleo que eu utilizava, comecei a pensar exatamente, será que eu estou ingerindo muitos carboidratos ou não? E eu fui verificando que o meu metabolismo todo foi mudando. Tinha 112 quilos e eu falava assim, Nelson, você tem que emagrecer para se tornar uma pessoa saudável. Mas eu compreendi que em realidade não. Você tem que se tornar uma pessoa saudável para poder emagrecer. Então, o emagrecer, ele foi uma consequência positiva para mim de uma troca de hábitos alimentares. E o interessante da sua história é que você, antes de conhecer a importância dessa alimentação e pensar nisso, você também já era um estudioso do Sim, cérebro, não é? sim. Para você também era uma coisa separada? Sim, era separado. Assim, exatamente, eu nunca teria analisado, talvez se eu não tivesse passado por essas fases, não tivesse sentido no meu corpo, eu nunca teria parado para analisar isso. Para que a minha célula funcione, eu preciso oferecer para ela ingredientes, não medicamentos, porque em realidade não existe uma deficiência de antidepressivo, não existe uma deficiência de antihipertensivo, existe então uma deficiência nutricional que vai agravar esse aspecto. Mas só para as pessoas entenderem, você era um estudioso do cérebro por conta da sua profissão. Sim, a sua profissão... eu sou neurocientista. Certo. E o meu assunto é exatamente a plasticidade do sistema nervoso. Uhum. Então, mesmo sendo tão plástico como eu gostaria de ser, eu nunca pensava nos precursores, eu já pensava na coisa acontecendo. Então, eu só focava aquilo. Então, imagina o seguinte, né? Você tem um quadro branco. Certo. E aí você coloca um ponto negro nele. Uhum. E você pergunta para as pessoas, o que vocês estão vendo aqui? Todo mundo vai falar um ponto negro. Uhum. Pouquíssimas pessoas vão falar, eu estou vendo uma folha branca com o ponto negro. Certo. E aí o que eu aprendi, né, na minha vida é exatamente isso. Olha, as pessoas elas têm um ponto negro. O ponto negro quer dizer uma enfermidade, uma doença, uma mutação. Mas você nunca trata do ponto negro. Você tem que tratar da folha branca com o ponto negro. Ou seja, você tem que tratar do paciente como um todo para que você atinja aquele ponto negro. Então, hoje nos cursos que eu tenho, eu falo de um sistema chamado PNI. O P é de psicológico, o N é de neurológico, certo. O E é de endócrino e o I é de imune. Então você tem uma tétrade, exatamente, do psicológico, influenciando o seu neurônio, a sua célula nervosa, as suas substâncias químicas, os neurotransmissores, que influenciam o endócrino, os seus hormônios, que influenciam o sistema imune. Então, se você quiser ter uma saúde, você tem que ter um sistema PNEI,
bastante harmônico, bastante em equilíbrio. Então hoje eu não consigo mais, Fernanda, dissociar. Como eu tinha essa hipertensão arterial 18/15, estava tomando os antihipertensivos, né? A primeira coisa realmente que eu mudei foi o sal. Certo. Eu falei, então eu vou sair desse sal refinado e vou substituir por um outro sal, que no meu caso é o sal rosa do Himalaia, né? Então foi a primeira coisa. A partir daí eu falei assim, então vamos ver exatamente como é que está a minha glicemia, que eu tinha era diabético, né? Eu cheguei a uma glicemia de mais de 120 em jejum de 12 horas, que deveria ser de 8 horas, mas em jejum de 12 horas. Então eu falei assim, então vamos começar a mudar esses carboidratos que estão aumentando o açúcar no meu corpo e eu vou substituir esses carboidratos por gorduras. Porque todo mundo fala, não, gordura é uma coisa ruim, eu tenho gordura no fígado, isso é ruim. Então, infelizmente, Fernanda, a gente tem a mesma palavra gordura e gordura. E a gente pensa que a gordura que nós ingerimos vai aumentar essa gordura do corpo, o que não é verdade. O que aumenta essa gordura do corpo são exatamente os carboidratos. Então, o que eu fiz? Eu passei a substituir os carboidratos através de gorduras boas. Por gorduras boas. Por gorduras boas. Então, por isso que antes de nós conversarmos o nosso café com saúde, eu falei que quando eu estou em casa, eu tomo café de manhã. Então, a primeira xícara eu coloco óleo de coco, mexo bastante óleo de coco e bebo. E a segunda xícara é com azeite de oliva. A gordura boa, você sabia da existência dela? Você cogitava que existia um lado bom da gordura antes de você fazer essa transformação ou não? Não, Fernanda. Como acho que a maioria das pessoas todos eu falava gordura é algo abominável, eu tenho que manter distância disso. E carboidrato, você pensava que carboidrato era só o doce muito cheio de açúcar? Nos intervalos dos cursos presenciais, eu ia lá, pegava a bolacha, ainda falava para os alunos, olha, açúcar, o cérebro precisa de glicose. E comia bolachas doces, comia bastante bolos, essas coisas, porque eu mesmo falava, o cérebro precisa de glicose. Você como um estudioso do cérebro. Os carboidratos, eu sempre me refiro, eu falo carboidrato, mas eu sempre me refiro aos industrializados. Então, por exemplo, o que eu tirei da minha vida, tirei os pães, tirei todas as massas. Eu venho de uma família italiana, né, num teatro, mas eu tirei todas as massas, tirei a pizza. Aí se você perguntar para mim, mas você nunca come pizza? Claro que sim. Numa reunião social, eu como uma fatia, um pedaço de pizza, mas é somente um pedaço pela questão social. Agora, antes eu comia meia pizza sozinho, que eu gostava e não pensava no que aquilo provocava. Né? E todo final de semana, assim, porque todo sábado você tem que encomendar e quanto mais queijo em cima, quanto mais mussarela, quanto mais gordurosa... A borda com catupiry. A borda com catupiry, mas é gordura ruim, tanto melhor, né? Tanto melhor. Então, eu tirei tudo isso. É claro que a gente ainda pode acrescentar, no caso das pastas, das massas, a gente pode acrescentar o glúten, que é uma outra coisa. Depois eu acabei tirando também o leite, né? Consegui me afastar do leite, vivo muito bem sem o leite e me senti bem melhor. E aí quando você fala, bom, substituir pelas gorduras boas, então o que eu passei? Né? Passei, a gente já viu, a utilizar o óleo de coco, né? A gordura de coco, depende da temperatura dele, o azeite de oliva, né? Sempre prestando atenção que tenha que ser importado, porque importado não é frescura, não. É que no Brasil a Anvisa permite que você utilize 15% de azeite de oliva e 85% de soja, então você no fundo não está utilizando aquilo que você deveria utilizar. Enquanto se você comprar um importado, um chileno, um português, um espanhol, ainda que você pague um pouco mais, os benefícios são maiores. Entendi. Então aí eu substituí por esse azeite, né, de oliva, substituindo por nozes, né? Então muitas vezes assim, quando eu tenho hoje uma fome, ao invés de comer a bolacha, de comer o biscoito, então eu vou lá, pego um mix de nozes, de castanha, do caju, de Pará, e como um punhado, e aquilo me dá uma saciedade muito grande.
Na época em que eu fazia toda essa transformação, que para mim é mais uma reeducação, e eu sentia fome, né, porque meu corpo estava habituado, eu até pegava exatamente uma colher de sopa de óleo de coco, colocava na boca, deixava bastante tempo para saturar as papilas gustativas, depois eu deglutia. E depois, quando dava fome outra vez, já 2 horas, 3 horas, aí eu fazia a mesma coisa com uma colher de sopa do azeite de oliva. E isso dá uma saciedade muito grande. Então as pessoas ficam preocupadas, falam assim, mas como que eu não vou comer a cada 3 horas? O que eu vou fazer? Então a minha sugestão é, substitua por esses óleos que realmente te dão uma saciedade maior, não elevam o índice glicêmico, e porque assim, aí voltando para o cérebro, cerca de 70% do cérebro são formados de gordura. A membrana de cada célula nervosa é formada de gordura, os lipídios. A membrana do núcleo da célula nervosa é formada de lipídio. Aquela bainha de mielina, para que uma célula se comunique mais rapidamente com outra, é formado também de gordura, de lipídios. Então, através dessa ingesta das boas gorduras, nós estamos ajudando o cérebro a trabalhar melhor. Estamos eliminando aquilo que prejudica o cérebro.